Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020, mais uma semana que se inicia, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, que todos estejam fazendo as atividades. Estou acompanhando junto com vocês, estou muito feliz que todos estão fazendo, estão botando a fotinha no grupo, é isso mesmo. A tia Karina fica feliz com tudo isso que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês. Nós vamos falar hoje sobre tonicidade das palavras, ou seja, sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. É a sílaba mais forte. Quando falamos uma palavra, é a sílaba que se destaca mais, que a pronúncia sai mais forte. Podemos observar nessas três palavras que a tia Karina colocou: picolé, soldado e matemática. Observe na palavra picolé, picolé. Vocês observaram que o lé está mais forte? Essa é a sílaba tônica da palavra picolé, é o lé. Soldado, soldado. Sílaba tônica mais forte é o dá. E a palavra matemática, matemática. A sílaba tônica mais forte é o má. Pronunciem em voz alta e com naturalidade as palavras a seguir, observando as sílabas tônicas. As sílabas tônicas, crianças, são essas que estão grifadas, tá bom? São as letrinhas que estão marcadas embaixo. Bonito, simpático, cavaleiro, estrada, chulé, pântano, roteiro e juventude. Vocês observaram, crianças, as sílabas fortes? Por exemplo, bonito. Vocês já podem observar que o ni é o mais forte. Simpático. Vocês observaram que é o pá. Cavaleiro é o lei, que é o mais forte. Isso, crianças, chama-se sílaba tônica. Atenção! Quando a sílaba tiver acento, tenha certeza, essa é a palavra. Porém, nem todas as palavras possuem acento, mas se tiver, você já sabe. Então, criança, todas as palavras que tiverem acento, nós já sabemos que a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba que está mais forte. Simpático. Vocês observaram que o pá está com acento e ela é a sílaba tônica? Pântano também tem acento e é o pan que é o mais forte. Chulé tem acento no lé e também é a sílaba tônica, é a sílaba que é mais forte, que tem mais destaque, ok? Crianças, vocês observaram que nós podemos classificar as sílabas tônicas? Nós podemos classificar. E as sílabas tônicas, elas são classificadas das seguintes maneiras. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como nós sabemos que ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Nós sabemos através da posição da sílaba tônica. Ou seja, por exemplo, vocês observaram que café é a sílaba tônica, é o fé, e está em última. Se ela está em última, ela chama-se oxítona. Quando a sílaba tônica ela está no meio, ela está na segunda posição, chama-se paroxítona. Ela está na penúltima, ok? E quando ela está na antepenúltima, na palavra simpático, vocês observaram que o pá é a sílaba tônica, então chama-se proparoxítona. Lembrando, crianças, nós sempre, para nós classificarmos, nós sempre temos que colocar de trás para frente, do último para o primeiro, tá bom? Dicas: se a palavra apenas tem uma sílaba, ela é considerada oxítona. Quando a palavra é monossílaba, ela é considerada oxítona. Por exemplo, sol, mar, fé, pé, não, pó, só, nó e etc. Ok, crianças? Agora, nós vamos na página 38 da apostila para nós aprofundarmos sobre o assunto. Na página
38, nós vamos estudar a tonicidade das palavras. Nesta sessão, você vai estudar a diferença na pronúncia das sílabas de uma mesma palavra, ok? Então, vamos lá. 1. Leia as capas de livro a seguir e responda as questões. Tapajós, diversidade e fábulas. A. Veja a seguir os títulos dos livros acima separados em sílabas. Releia em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada uma delas, que tenha tonicidade, crianças, que sejam mais fortes. Então, vamos lá. Tapajós. Agora a segunda. Diversidade. E a última, fábulas. Vocês observaram qual é a sílaba mais forte? Lembra da dica que a tia Karina deu também no vídeo anterior, que quando a sílaba tem acento, ela é a mais forte também. Só tem uma palavra que não tem acento, que é diversidade. Qual que vocês acham que é a sílaba mais forte? Diversidade. Qual que é a mais forte, criança? Você circula para a professora, por favor. Lembra das classificações? Antepenúltima, a penúltima e a última. Qual que é, crianças? Tapajós. Tapajós. Qual é a sílaba mais forte? Tá na última sílaba? Tá na penúltima ou na última? Vocês vão ligar. Diversidade. Qual que é? Tá na penúltima, na antepenúltima ou na última? E a palavra fábulas? Em que posição que a sílaba está mais forte? Vocês vão ligar, tudo bem? Aqui na página 39 está falando sobre as posições das sílabas tônicas, ok? A palavra tapajós, diversidade e fábulas. Dê uma lidinha, por favor. Aqui está falando o seguinte: a sílaba mais forte de uma palavra é chamada sílaba tônica e as sílabas demais sílabas são chamadas de sílabas átonos. Crianças, aqui embaixo está dizendo o seguinte: a sílaba mais forte de uma palavra é chamada sílaba tônica e as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas. Veja a seguir um esquema com a indicação das sílabas. Presta atenção. Matemática. Nós já observamos que ma é a antepenúltima. Sílaba tônica é cansaço, é a penúltima. E pardal é a última sílaba tônica, que é a mais forte. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão classificar a sílaba tônica das palavras matemática, cansaço e pardal, de acordo com o que está escrito. Vocês recordam que a tia Karina acabou de mostrar agora? Aqui, olha. Aqui tem as informações. Matemática, a antepenúltima, que é a sílaba tônica. Cansaço é a penúltima, que é a sílaba tônica, e pardal é a última, que é a sílaba tônica, ok? Então, aqui vocês vão marcar um X, tá bom? Onde que é a paroxítona, proparoxítona e a oxítona. Lembrando o seguinte, a oxítona é a palavra com a última sílaba tônica. A paroxítona é a palavra com a penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona, palavras com a antepenúltima da sílaba tônica, ok? Pronuncie o nome dos legumes e das verduras a seguir: brócolis, pimentão, chuchu, alface, rúcula e cebola. Vocês vão separar a sílaba das palavras e vão classificar se elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tudo bem, crianças? Lembrando o seguinte, vocês sempre vão contar de trás para frente, ok, criança? Se a última sílaba tônica é a mais forte, ela é oxítona. Se é a penúltima, se é a segunda, é paroxítona. Se é a antepenúltima, é proparoxítona, ok, crianças? Na página 41, nós vamos fazer uma interpretação de texto, ok? Na página 34, você lê uma fatura de água. Agora você vai ler uma carta reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Então, vamos lá.
Então, criança, essa é a carta referente àquela fatura da página 34. Vocês vão ler com atenção essa carta, tá bom? Que é uma carta de reclamação. Vocês vão ler e vamos responder as páginas seguintes, ok? Na página 42, tá perguntando o seguinte: toda carta tem um remetente, quem escreve, e um destinatário, quem recebe. Quem é o remetente da carta lida? Criança, quem está escrevendo essa carta? Vocês vão ler a carta embaixo, lá no última linha está escrito o nome do remetente, ok? B. Quem é o destinatário dessa carta lida? Já o destinatário está bem em cima, crianças. Para quem que essa moça escreveu essa carta? Tá bem em cima, tá bom? 2. Com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Por que essa pessoa escreveu essa carta, criança? É para propor um acordo? Para fazer uma reclamação? Ou para elogiar o fornecimento de água e de esgoto? O que vocês acham? Na carta, tá bem em cima, tá escrito qual é o motivo dessa carta. Observe, tá nos primeiros parágrafos. 3. Na carta, Cristina afirma que sua fatura de água estava equivocada, ou seja, estava errada. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Crianças, quais foram os argumentos? Qual foram as palavras que ela utilizou para convencer que estava errado o consumo de água? Quais foram, crianças? B. Em sua opinião, Cristina foi convincente? Aí vocês vão colocar que sim ou não, ok? No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. Identifique a saudação inicial da carta de reclamação e escreva abaixo. Observe, crianças, que saudação é essa? Criança, está bem no início. Observem. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Queridos ou caros, o que vocês acham? Vocês vão marcar um X, tá bom? Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. Vocês observaram que o verde está atenciosamente e azul Cristina dos Anjos. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Onde for a assinatura, vocês vão pintar ou é de verde ou é de azul. E saudação final, despedida, aí vocês vão identificar qual a cor que é, tá bom? 6. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Em que momento, quando que podemos escrever essa carta de reclamação, crianças? Quando estamos satisfeitos com o produto que compramos, a gente escreve uma carta de reclamação, crianças? O que vocês acham? Quando compramos um produto com defeito, quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida. O que vocês acham? Vocês vão marcar um X, tá bom? E aqui embaixo está explicando o que é carta de reclamação. É uma escrita por um remetente ou um destinatário com a finalidade de reclamar de um produto ou de um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. Ok, crianças? Crianças, agora na página 45 nós vamos falar um pouquinho sobre sílabas tônicas. Tudo bem? Então vamos lá. Acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Leia as palavras a seguir em voz alta. Príncipe, lágrima, médico, matemática, máximo, árvore, sábado, vírgula, trânsito, sólido, música, fenômeno, único, mínimo, informática, fôlego, número e enigmático, ok? Agora, o que vocês vão fazer? Contorne a sílaba tônica de cada palavra acima. Vocês lembram que a tia Karina falou que quando a sílaba ela está com acento, é a sílaba tônica? Vocês lembram disso? Proparoxítona. Proparoxítona é a antepenúltima, ok? B. Agora, escolha 3 palavras acima e escreva no quadro.
A seguir, depois separe essas palavras em sílaba e classifique-as de acordo com a posição tônica. Então, crianças, vocês vão escolher 3 palavras que está acima, vão separar as sílabas e vão classificar. Vão classificar se elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? Aqui embaixo está perguntando o seguinte, em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? O que vocês acham, crianças? Aqui embaixo está assim, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Aqui, crianças, vocês vão colocar para a tia Karina o nome das figuras geométricas, tá bom? Se vocês não souberam, vocês pesquisam, tá bom, crianças? Mas eu creio que todos devem saber os nomes dessas figuras geométricas. Na letra B, está perguntando o seguinte, as palavras que você escreveu recebem acento? Aí você vai colocar sim ou não. E por quê? Lembre-se, crianças, que a resposta dessa justificativa está relacionada com a classificação dela, ok? E para finalizar, acentue as palavras proparoxítonas a seguir. Então, crianças, ó, a palavra é pêssego, mágico, sílaba, abóbora, relâmpago, lâmpada, anêmona, pântano, dígrafo e antídoto, tá, crianças? Vocês vão acentuar de acordo com o que se pede, tá bom? Então, crianças, hoje nós trabalhamos sobre tonicidade das palavras e interpretação de texto, ok, crianças? Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a professora, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.